Isso é uma coisa importante, e isso o gestor, nós todos. Eu não estou dizendo que a gente consegue fazer isso tudo, pelo amor de Deus. Eu não consigo, ninguém consegue, mas eu acho assim, como diz o Gandini, se a gente tem um projeto de árvore, todo dia a gente rega a árvore, põe o fertilizante, ainda que aquela árvore nunca chegue como a imagem de árvore ideal, o fato da gente ter uma meta e estar lutando por ela já melhora bastante. Eu acho que a gente tem que pensar na articulação vertical e horizontal desse currículo. Como é que esse currículo evolui no decorrer dos anos? Para isso a gente tem que ter momentos de pensar, professores de matemática conversando juntos, de português, será que a gente não está repetindo? Será que está tendo uma coerência? Tanto vertical como horizontal? Então eu acho, claro que isso é ideal, mas se a gente tem que pensar em escola eficaz, a gente tem que começar, ao avaliar nossas escolas, tentar pelo menos melhorar. A gente não vai conseguir, claro que tem os fatores extraescolares, ninguém aqui está iludido, né, que a gente vai conseguir fazer tudo isso, mas eu acho que a gente pode fazer a diferença e pode fazer melhor do que a gente está fazendo, né? Bem, e outra vez a gente vê essa escola, eu já falei, né, tá funcionando como uma organização multicultural. Bem, como é que a gente pensou então a Secretaria de Educação entrou em parceria com a gente, tinha a professora Angela Rocha, que era do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza na UFRJ, eu coordenei uma das ações, Cláudio Mendonça era o secretário. Como é que a gente pensou isso? Vamos trabalhar por uma escola mais eficaz. Quais são as ações a partir desses índices? Uma das ações, a reorientação curricular. Um currículo não pode continuar sendo uma lista de conteúdos se as provas de larga escala pedem conteúdos, habilidades e competências. Então, o currículo tem que trabalhar assim também. Então, em cada um dos documentos, nós trabalhamos com português, quinta série, sexta série, quais as competências, quais as habilidades, o que a gente quer dessa criança. E a questão da cultura. A gente quer que ele conheça só contos de fada, ou a gente quer que ele conheça o cordel, as outras manifestações culturais. Então a gente começou a embutir as várias áreas, foram várias equipes de matemática, a UFRJ participou ativamente nisso, e fizemos uma proposta curricular. Isso foi uma das ações. Uma outra ação foi, não adianta de cima para baixo. Temos que envolver os professores. Então, a Secretaria também elaborou momentos em que os professores da rede, um pouco assim sob a liderança dos professores da UFRJ nas diversas áreas, produziam os roteiros didáticos, produziam as aulas a partir daquele currículo. Também pensando em competências, habilidades e diversidade cultural. E pensamos, né, a Secretaria, em parceria conosco, bolou o curso de capacitação, de formação continuada dos gestores e dos professores. Dos gestores foi esse que, mais especificamente, eu coordenei, que a gente falou sobre todos esses assuntos. Avaliação, currículo, e que era pesquisação, o coordenador iria para a sua escola, voltava, e a avaliação foi muito positiva. A gente sabe e acredita nessa avaliação, porque a gente sabe que todos nós somos muito críticos, e é assim que devemos ser. E nós ficamos muito encantados, porque eram avaliações qualitativas e anônimas. Então, foi assim, muitos elogios, e as pessoas queriam mais, queriam que a gente continuasse com outros temas. Então, foi uma experiência gratificante. Eu digo com todas as letras, não tem necessidade de dizer que foi se não tivesse sido, né? A gente tinha receio, 2.100 coordenadores, 76 turmas, mas foi muito positiva, produzimos o currículo. Recentemente, a gente teve a ocasião, né, aqui a FESP fez um estudo comparando essa proposta que a gente tinha, né, o currículo de matemática, foram produzidos materiais didáticos com os professores, sempre seguindo esses princípios. Por isso que eu dei esses princípios antes, para vocês verem. Não existe proposta neutra. Nós trabalhamos nessa proposta a partir da ideia do professor sendo pesquisador em ação, a partir da ideia que uma escola eficaz para melhorar seus índices tem que trabalhar com seus gestores, tem que haver um esforço coletivo, e a partir da ideia que os professores têm que produzir esse material. Ainda que a gente possa, da universidade, liderar um pouquinho, a gente tem que trabalhar com os saberes, né? Então, a FESP
fez uma comparação entre a proposta de São Paulo, curricular de São Paulo, e esse nosso currículo. O que nós vimos? Nós vimos o quê? Que o nosso currículo, ele propõe essa articulação, conteúdos, habilidades, competências. Nem sempre a proposta de São Paulo realiza isso. No entanto, a proposta de São Paulo, ela tem os caderninhos que são bem práticos para as escolas, né? Pois não. Circular e voltar. Pelo amor de Deus, devolvam. Uhum. Oi? Pelo amor de Deus, devolvam. São os volumes únicos que nós temos no momento, tá? Tá bom? Assim, na confiança absoluta para devolução total, pelo amor de Deus. Senão eu apanho da Adriana. Ela disse, professora, eu vou trazer, mas me devolva, né? Todo mundo recebeu, né? É para vocês folhearem, né? Qual foi a ideia dessa comparação? Só para encerrar, para a gente também não ocupar muito espaço de vocês. Só para encerrar, nós produzimos esses materiais em azul, que foi o que a gente chama de reorientação curricular, com todos os professores da rede aqui do Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos grupos de professores de matemática, de ciências, fizemos um novo currículo. O currículo para uma escola eficaz. Um currículo, se vocês olharem, em alguns pedaços, esse currículo nosso, ele contempla áreas interdisciplinares. Vocês lembram? Só para lembrar um pouquinho, eu vou querer só mostrar... vocês lembram que nós tínhamos trabalhado com... Essas dimensões. Eu estou mostrando um slide anterior. O que nós propusemos nessa proposta curricular? É isso que vocês vão encontrar. A gente trabalhou primeiro com as disciplinas e com áreas interdisciplinares. Esse currículo do Rio de Janeiro, ele contempla projetos interdisciplinares, ele contempla competências, habilidades, ele contempla também áreas de reforço e estudo individual. Tem alguns pedacinhos que eles dizem, você, professor, agora pode propor exercícios, ele propõe, ele é propositivo. O currículo de São Paulo, ele é mais assim por conteúdos. Então, a gente sentiu que o nosso chega mais perto, porque foi construído por todos vocês, por todos nós. Chega mais perto daquilo que a gente espera de um currículo para uma escola eficaz. Mas, como a gente sempre aprende, nós achamos que o próximo passo seria transformar esses volumes que são mais assim, elaborados, que explicam a filosofia, em caderninhos simples. Vocês concordam, né? Vocês que estão com a mão na massa. Então, é isso que a gente fez nesse momento. A gente tentou unir o útil ao agradável. Uma proposta multicultural, que articula conteúdos, competências, habilidades, diversidade cultural, com um formato mais, assim, acessível. Acessível para o manuseio, você falou bem, acessível para o manuseio no dia a dia da sala de aula. E aí, não é que vai ser um currículo para uma escola eficaz prescritivo de receita de bolo, mas ao mesmo tempo ele não se furta em mostrar algumas coisas, algumas ideias, orientações que surgiram desse coletivo.